Hoje você vai aprender a como construir a modelagem das costas do vestido de noiva a partir da modelagem plana da frente. Olá, eu sou a Rúbia Dalarme, eu sou estilista e modelista de vestidos de noiva há 9 anos. E aqui nesse canal eu trago um pouco do universo da criação e da construção dos vestidos de noiva. E hoje eu trouxe uma aula que é essencial, que é a modelagem plana. E aqui eu ensino a como interpretar, a modelagem da frente e aproveitar essa modelagem para criar a parte das costas. Então, é muito prático, quando a gente já traça a parte da frente, faz as pences, a gente aproveitar essa modelagem para desenvolver a nossa modelagem das costas mais rapidinho. Então, a gente precisa, claro, montar a modelagem da frente já colocando a altura das costas, a altura do ombro, da frente e das costas, na mesma modelagem da frente. Porque daí fica muito prático, a gente carretilha essa modelagem e consegue tirar bem rapidinho, aproveitando todo aquele nosso trabalho para ter a parte das costas muito bem feita, conferida e o principal, para construir uma modelagem que a gente vai cortar o vestido e a gente vai conseguir criar uma peça que não necessite de ajuste. Então, eu sempre falo que quando a gente faz um trabalho bem planejado, bem executado, é aquele vestido que a gente não precisa ficar consertando, arrumando lá na cliente, pondo alfinete para consertar a modelagem mal planejada. Quanto mais a gente capricha de início no nosso projeto, mais a gente tem um resultado de prova, de primeira prova, excelente, que a gente só precisa finalizar os acabamentos, e não demanda ficar corrigindo ali pence e modelagem na prova e depois abrindo a peça refazendo, que é um transtorno, nos custa tempo e dinheiro e também nos traz insegurança, Quanto mais a gente tem certeza e conhecimento do que a gente está fazendo, mais a gente executa, com mais tranquilidade e a gente transmite isso para a cliente também. Então, se você é nova aqui no canal, já se inscreve para sempre receber novidades e também ativa o sininho para você receber notificações dos novos vídeos que eu tô postando aqui semanalmente. Também me deixa comentários do que você tá achando das aulas, Eu gosto de saber o feedback de vocês, sugestões de aulas, para eu preparar um conteúdo que ajude você, Então, agora nós vamos à aula. Então, agora nós vamos iniciar a construção da modelagem da parte das costas e a gente vai utilizar, claro, essa modelagem da aula que está aqui no canal também do efeito push-up. Então, eu deixei a modelagem da frente pronta na aula que foi gravada aqui para o YouTube e aqui eu anotei também as medidas que a gente utilizou, naquele dia, que são medidas de uma cliente real. Aí, quando a gente faz a modelagem da frente, assim, a modelagem plana, a gente consegue já tirar a partir dessa modelagem, a modelagem das costas, sem precisar traçar todas as alturas, sem precisar fazer todas as continhas. A gente precisa dar uma conferida e uma adaptada, entendendo também o que a gente vai construir de pence, etc. Então, o primeiro passo aqui é a gente pegar a carretilha. Então, aqui eu vou utilizar uma carretilha comum que a gente encontra em qualquer armarinho. E a gente vai passar primeiro em todas as nossas alturas, em todas as nossas linhas horizontais da modelagem. E antes de a gente fazer isso, o que é bem importante você conferir aí no seu papel? Eu tô com a parte da frente aqui no papel craft e eu coloquei aqui embaixo já o meu outro papel, que tem a mesma largura, e para que ele fique bem retinho, bem certinho, eu cuidei de passar a fita crepe nele em 3 pontos, aqui. Por quê? Porque daí ele não vai andar, não vai dançar e a gente não corre o risco de marcar uma parte certa, outra torta, E é bem comum que o papel ande, Então, isso é uma garantia que fique certinho. Então, a gente vai aqui passar todas as linhas.
aqui, né, a linha das costas, linha da cava, e agora eu vou para a linha do busto. Aqui é a linha de abaixo do busto. Aqui é a linha das costas. E aqui seria a minha linha da frente. Como nas costas não tem o busto, não tem aquele volume todo do busto, claro que a altura das costas sempre vai ser menor que a altura da frente. Nas crianças, a altura é igual. Em pessoas que têm uma corcundinha bem volumosa, sabe? Que ela tem um cupinzinho lá nas costas, muitas vezes, mesmo com o busto, a medida da frente das costas pode ser muito parecida. Então, quando a gente vai tirar a medida, a gente tem que observar isso. A medida da frente das costas está parecida? Primeiro, a gente vai conferir se a gente tirou a medida certa. Segundo, a gente precisa olhar o corpo da mulher. Ela tem algum cupinzinho? Ela tem alguma coisa ali nas costas, saliente? Porque a gente precisa prever isso na modelagem, né? Por que que isso tá com essa medida? Porque em mulheres que têm busto, normalmente a altura da frente vai ser mais comprida. Então, quanto maior o busto, mais diferença tem aqui nessa medida. Quanto menor o busto, menor a diferença. O que que também altera isso? Altera bastante se a pessoa ela tem uma postura corcunda, né? Quando a pessoa tem os ombros girados, isso aqui reflete na modelagem. E a gente tem que cuidar para que, na hora que a gente vai tirar a medida, a gente não peça para a pessoa ficar reta. A gente tem que tirar a medida na postura dela normal, porque é como ela vai ficar na festa. Então, se a gente pede para ela consertar, tira a medida, e daí quando ela for usar roupa, ela fica na postura habitual, a roupa não assenta. Então, a gente tem que respeitar a postura da pessoa, né? Para evitar problemas. Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar bem observando para evitar essas coisas que a gente acaba descobrindo na prática. Aqui, ó, eu vou também passar na nossa linha aqui, que mede as costas da modelagem. Então, normalmente, como eu já ensinei na aula que ensina a tirar medidas aqui, as mulheres podem ter diferença na costas frente e costas costas, que eu chamo. Porque, normalmente, quem tem busto maior não tem a postura tão certinha. Então, muitas vezes as costas tiradas nas costas mesmo são muito maiores que as costas tiradas na parte da frente. Somente pessoas que têm a postura muito certinha têm a mesma medida, que é quase raro. Então, aqui na minha modelagem, que é de cliente real, essa marca em azul aqui é a marca que eu já vou corrigir na minha cliente. Então, eu vou arrumar isso na minha modelagem. Quando eu for cortar, em vez de eu cortar a modelagem vindo aqui, eu vou corrigir e vou cortar nesse local aqui para que o ombro da minha modelagem, né, do meu vestido, não fique saindo para fora do final do ombro da cliente. E eu evito ajustes assim. Aí, qual é a pegadinha aqui? Como essa distância de azul para azul aqui, ó, que é o tamanho do ombro do meu vestido, a alça do ombro do meu vestido, eu tenho que conferir quando for nas costas, né, se ela tá na mesma medida. Porque às vezes a medida de ombro-costas é aqui na medida mais de fora, e eu tenho que compensar essa diferencinha aqui, ó, no pescoço da alça, sabe? Na parte de dentro da alça. Isso aqui eu já descobri fazendo muito vestido e dando errado, quando a gente faz aquela decote canoa. Se o decote aqui for estreito, sim, bem pequenininho, e você errar nessa medida, por exemplo, se fosse aqui, ó, e eu errasse a medida, eu não teria como vir pra cá, porque eu não cortei tecido, entende? Então, eu tenho que observar isso na modelagem, porque é muito azar, mas eu já fiz um modelo canoa, que a cliente era bem corcundinha, e como eu não tirei essa medida, eu só tirei das costas, eu precisaria deslocar o final do vestido aqui pro lugar certo do ombro dela, porque daí empapava aqui, ó, no centro da frente. Então,
A gente precisa cuidar bastante de tirar essa medida, porque ela evita essas surpresinhas desagradáveis, porque o vestido era inteiro, eu teria que cortar um outro vestido inteiro para arrumar. Naquele caso, eu tive que cortar um pedacinho da alça fora, colocar uma emendinha, como vinha muita renda aqui em cima, não apareceu, mas me deu uma dor de cabeça, até eu descobrir o porquê disso tudo, deu dor de cabeça. Enfim, então... É coisas reais, a gente aprende também com os nossos erros. Então, eu vou passar aqui essa cava, né, real aqui, fazendo uma curvinha bem legal aqui. Eu vou dar uma marcadinha aqui onde que tá o ombro da minha alça da frente. Por quê? Porque quando eu for nas costas, eu vou conferir essa medida aqui, né? Eu venho com a fita aqui... Tô medindo, ó, tá dando 8,5 centímetros. Então, às vezes eu anoto aqui 8,5. Só pra eu lembrar, mas é só medir de novo. Então, a gente vai conferindo tudo isso pra que a alça esteja do mesmo tamanhinho, pra que não dê nenhuma surpresinha. Porque aqui, se ficar maior na hora de provar na cliente, vai ser necessário cortar esse tecido fora, né? Quando a alça é larga assim, não dá problema. Se a alça fosse uma alça canoa estreita, daria problema. Então, né? Melhor prevenir do que remediar. Então, aqui, o que que eu gosto de dar uma marcadinha? Eu marco a largura dessa minha pence aqui, só para saber. E outra coisa que é bem importante é marcar esse ponto aqui, né? O topo da minha cava. E eu marco essa lateral aqui também. Por quê? Essa medida aqui, né, ela tá com 1 centímetro a mais. E a gente vai descontar esse centímetro que a gente pôs de margem de transferência nas costas, para que a circunferência total dê a medida da cliente certinha. Então, a gente tem que estar sempre conferindo. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou recortar a minha modelagem e eu vou guardar aqui as medidas pra gente conferindo. Então, eu só vou recortar em volta mesmo, por quê? Pra gente ter mais espaço aqui pra mexer com essa modelagem. Então, eu vou reservar minhas medidas aqui no cantinho, né? E eu fiquei com a modelagem aqui, ó. E daí, o que que eu faço antes de tirar a minha fita crepe, né? Eu vou erguer e ver se passou as minhas linhas certinhas. Por quê? Ó, tá coladinho. Porque às vezes a gente vê que alguma linha não fica bem traçada. Eu já descobri o que eu não fiz aqui. Eu não coloquei a caída do ombro aqui, ó. Essas duas linhas. Então, antes de tirar tudo, a fita, e de ter que arrumar de novo, eu vou vir aqui e vou passar as duas. Claro, a parte das costas sempre vai ser a alça mais de cima, né? Aqui a caída de ombro tem 3 e 4,5, né? A que eu uso como padrão nas modelagens, pra modelagem feminina adulta. Então, o que que eu vou fazer agora? Vou conferir se ficou bem marcadinho. Na câmera às vezes não aparece, mas a gente vai passar por cima. Tá tudo aparecendo, legal. E agora, eu vou soltar aqui a minha fita e vou deixar a minha modelagem aqui. A modelagem da frente. Então aqui, eu já vou marcar, né, que aqui é o meio da frente e aqui é a lateral da frente. E o meu fio reto sempre vai ser perpendicular a as nossas alturas, né? Que são horizontais. Então, a gente sempre sabe que vai subir o fio assim, ó. Nos nossos recortes. Então, tá marcado o fio e normalmente identifica a modelagem com o nome da cliente. Nome e sobrenome, porque tem nomes que se repetem muito, né? Aqui, meu Deus, muitas clientes com o mesmo nome. Acho que é moda por idade, as noivas, né, que nascem naquele ano, todas usam o mesmo nome. Então, aqui, agora eu vou passar, só pra ficar visualmente pra vocês, né, vou passar a canetinha nas alturas.
para ficar mais didático. E aqui o meu truque normalmente é colocar a régua perpendicular, ó, no canto. Então assim, a gente vai tirar as costas, é muito mais rápido de fazer que a frente, claro. A frente tem 3 pences, porque o busto demanda pelo menos quase 3 pences, né? Dependendo do modelo, mas... E aqui é as costas, ó, eu venho aqui, tem 2 linhas, eu vou passar a canetinha na minha linha, a linha de cima. A linha de baixo é a frente, a linha de cima é a parte das costas da modelagem sempre. Quando a gente faz a frente, né, a gente já faz algumas marcações de costas. A gente tem algumas adaptações a fazer. Quando a gente faz essa modelagem na parte da frente, a nossa curva de cava normalmente é feita mais cavada na parte da frente e mais reta atrás. Se a gente observar o corpo feminino, a parte da frente ela é mais curvada, porque tem o busto, o movimento do braço para frente e para trás. Nas costas, se a gente olhar, ele desce mais retinho. E a gente precisa que seja mais retinho aqui, porque as costas precisam de mais tecido para encaixar bem a modelagem ali no biotipo, no jeitinho que é o nosso corpo. Então, normalmente, sempre vai ser pelo menos meio centímetro para dentro. Eu vou passar uma medida, a curvinha como tá aqui, com preto, né? Só porque tá carretilhado e não dá pra ver a diferença, percebi, né? Então, a gente fez a modelagem assim, ó. Normalmente eu faço com essa régua em duas etapas. Antes disso, vamos fazer as linhas que são as bases que saem, uma cava. Normalmente aqui a gente põe uma linha no tamanho das costas e a outra linha normalmente é 2 centímetros pra dentro, né? Na regra da modelagem. Então, já tá feito lá na frente, eu carretilhei, só tô passando aqui pra vocês verem o que eu tô conseguindo ver. Então, eu vou passar também a carretilha na minha linha, que já tá feita, que é a nossa cava da frente. Normalmente, eu faço uma primeira etapa do final do ombro até esse ponto de encontro das linhas e depois... Aqui, sempre 2 centímetros, né? A gente deixa. Eu venho bem curvadinho pra fazer essa curvinha aqui, ó. E daí, aqui ela veio mais assim, porque é um busto mais larguinho, tem um tamanho de busto bom. Aí a gente sempre deixa a linha mais suave, bem, tira degrauzinho e tudo. Essa é a linha que foi feita... reproduzindo o que já foi feito na frente, e agora eu vou fazer a das costas, e aqui eu quero que fique mais retinho, então eu vou vir assim, ó, eu vou vir com a régua mais reta, então aquele meio centímetro que eu disse, ele vai vir aqui, e ele vai encontrar com a outra, e daí a gente vai só dar uma curvadinha para que a curva fique... redonda também, mas a diferença é que nas costas ele desce mais retinho, menos curvado, ele não chega nessa linha. É uma pequena diferença sutil, mas faz a diferença no resultado. E aqui eu vou pôr alguns tracinhos para vocês verem aonde tá a minha linha carretilhada da frente, né? Porque eu enxergo ela, né, afundadinha aqui, e pra vocês é mais difícil. Então, aqui, essa é a minha linha da frente, e essa é a minha linha das costas, e essa é a minha linha da frente, que a frente é sempre mais comprida, né? Aqui sempre vai ser abaixo do busto, né? E o busto tá aqui, e a linha da cava tá aqui. Então, eu ponho assim, cava, busto, abaixo do busto, linha das costas, linha da frente. Nessa modelagem é
parte da construção da modelagem das costas. A gente vai eliminar essa diferença que tem à frente aqui. A gente só vai vir com a modelagem até aqui. E como que elas encaixam depois, quando a gente vai costurar, a medida da lateral tem que ser igual. Por quê? Porque a gente tem que encaixar essa costura da cintura até a cava igualzinha. Então, quando a gente faz essa pence lateral de busto da frente aqui, ela tem que acomodar essa diferença de frente e costas. De quebra, ela já assenta o busto, porque ela cria essa curvatura de busto. Então, tudo tem que entender o porquê do que você está criando. Não é só fazer a pence porque é regra. A gente tem que saber o que a gente tá fazendo. Então, pra que essa altura bata bem certinho, o que eu faço normalmente? Eu venho aqui e vou medir. Tá dando 20 centímetros essa minha lateral da frente, com essa pence aqui. Então, aqui nas costas, se eu não tiver 20 centímetros, vai faltar. E olha aqui, deu 20 centímetros bem certinho. Deu uma pequena diferencinha aqui que eu venho com o lápis, ó. Daí eu vou cortar aqui, pra que seja igual. Então, a gente precisa conferir isso sempre. Então, a minha modelagem vai vir até aqui. Normalmente, para acomodar o zíper, acomodar as costas, a gente coloca como regra, né? Mais ou menos aqui 1 centímetro no meio das costas. Então, você vem aqui e mede, ó. Eu já faço de olho, porque meu olho já vira uma régua aqui, tentando fazer. Então, aqui 1 centímetro. Se a cliente tem aquelas costas bem fundas, bem curvadas, ela tem a cintura bem fina, aqui você pode jogar 1,5 também. A gente sempre tem que observar a curvatura da cliente para entender a distribuição de pences. Que a regra, o jeito que a gente aprende, é prevendo um corpo mediano, normal. Mas quanto mais curvas, quanto mais funda for as costas da cliente, mais a gente precisa abracar o tecido ali, sabe? Aprofundar a pence para que não sobre e acomode e faça aquela curvatura bem funda. O vestido precisa acompanhar o corpo, abraçar o corpo, né? Então, pessoas que têm lordose, que têm as costas, que tem aquele corpo bem violão, sabe? Que vem uma cinturinha e daí sai um bumbumzão. Esses corpos, quanto maior a diferença, cintura pequena e bumbum grande, mais a gente precisa fazer uma pence grande aqui. Então, assim, se você fosse pensar por via de regra, uma pessoa com cinturinha fina e um bumbumzão grande precisa de mais de 4 centímetros de pence aqui. Porque isso aqui vai entrar, vai acomodar e daí vai acomodar também melhor o bumbum. Então, a pence, ela é aquela famosa história que a gente vê que tem um bumbum bem grande. Quando a pessoa vai comprar calça, né? Ela compra a calça padronizada pela indústria e o que acontece com o cos da calça atrás? Fica frouxo, fica sobrando, fica caindo, ela tem que levar na costureira e fazer pence aqui atrás, né? Dividir. Porque ela tem a cintura muito fina. Então, quando a pessoa tem a cintura bem fina e bumbum bem grande, ela precisa de uma pence grande para fazer a curva, para encostar lá na pele dela. Busto muito grande precisa de pence maior. Busto grande aqui precisa de pence de 6 centímetros. Não é qualquer pence. Se coloca uma pence de 2, 3 aqui, o peito dela fica abrindo aqui, dá defeito. Então, a gente tem que saber que a pence, ela tem um propósito de acomodar as curvas. Quanto mais curva, mais pence grande precisa. Então, a gente vai variar o tamanho aqui de 4, 5, no caso de curvas, bumbum grande, cinturinha fina, lordose e tal. Mas a gente também tem que diminuir 1 centímetro aqui. Então, o que a gente vai olhar? A gente vai olhar a medida da cintura dela, né? Que eu tô olhando, eu tô copiando aqui. A cintura é 75, né? E quando a gente precisa ter em mente que é 19,75. Então, na frente foi feito com 20,75. Atrás vai ter que tirar esse centímetro, né? E a gente precisa conferir isso. Sempre fazer essa matemática de somar essa medida da frente que você adicionou com a medida das costas e ver se deu o teu total, né? Que aqui a gente tá fazendo meio corpo.
1/4 mais 1/4 dá meio corpo. Então, vai ser a metade do nosso total tirado da medida da circunferência da cliente. Tudo é matemática, mesmo a gente não gostando muito. Então, pra gente posicionar a nossa pence, né, e distribuir todas essas curvas, normalmente a gente vai olhar aqui a medida desse tamanho e dividir mais ou menos em torno do, mais ou menos do meio, 10, 11 centímetros, que fique mais ou menos no meio do ombro lá, sabe? Então, aqui vai ser com 10 centímetros, que é uma medida que em relação ao tamanho do ombro fica boa. Então, eu venho aqui e marco 10 em 2 pontos, né? E eu vou subir com uma... A gente confere se a gente marcou certo, porque parece... eu marquei 10,5, então vamos de 10,5. Só de ver a gente vê que quando tá torto, né? Então, a gente vem aqui e vai traçar uma linha. Normalmente, a nossa pence tem que vir até a linha da cava. Ela tem que morrer na linha da cava. E aqui, nesse modelo, eu posso usar o tamanho de 4 centímetros. Porque a cliente tem bumbum, né? Eu quero acomodar bem essa curva das costas e 4 é uma medida bem legal. Se fosse uma cliente bem magrinha, com um pouco bumbum, menos curvas, a gente podia usar 3. Eu sempre uso de 3 a 5. Depende da curva, né? Então, aqui a gente tá falando de mulher, né, gente? Aí, a gente vai escolher, igual aqui na lateral da frente. Eu, normalmente, uso nessa pence também. De 2,5, quando é um tamanho 38 de busto, né? Até uns 6 centímetros no máximo, num busto bem grande. Mais que isso, começa a dar defeito. Daí, não pode tirar... fazer uma coisa tão exagerada também, né? Então, eu sempre coloco como limite máximo 6 centímetros nessa e 5 nessa. Então, se eu quero mais curva, daí eu ponho um pouco aqui, por exemplo. Aumento essa, não tudo nessa. Enfim. Então, eu vou medir a cintura pra ver quanto que tá dando aqui, ó. Se fosse exatamente como tá, ficaria 23,5. E 23,5, né? A gente tem que fazer a conta quanto que a gente tem sobrando do nosso tamanho que a gente tem que ter, né? Da medida -1 para a medida total, que daí a gente consegue distribuir em pences, né? Ou mover essa costura aqui, né? A gente sempre tem que chegar no tamanho que dê a circunferência planejada para que o vestido fique bem certinho no corpo da cliente, porque aqui meio centímetro muda tudo. Vamos ver. Aí eu sempre eu meço também a frente para conferir. Como eu fiz outro dia, a gente não lembra exatamente quanto deu. Deu 20,75, 20,5, quase. Eu fiz 1 centímetro de transferência, sim. Então, um jeito muito fácil de fazer essa continha é pegar a calculadora, né? Pra gente não ter dúvida, porque nem sempre a nossa habilidade é a matemática, né? De cabeça, porque tem muitas casinhas ali na vírgula. Então, a gente vai pegar o nosso tamanho de cintura. Aqui, no exemplo, é 75 e a gente vai dividir por 2, porque a gente tá fazendo meio da frente e meio das costas, né? E dividido por 2, o 75 dá 37,5. Legal. Agora, a gente já sabe que a gente tem que fazer essa modelagem ficar com 37,5 para não dar ajuste na prova, né? E daí, a gente vai diminuir o tamanho da frente, que foi 20,75. Aí, a gente chega ao resultado, 16,75. Então, a gente vai ter que diminuir as costas para esse tamanho de 16,75 para dar a nossa medida, né? E quando você confere fazendo essa continha aqui, você tira a dúvida, né? De será que é isso? Será que é aquilo? Porque às vezes fica confuso mesmo, porque você não tá fazendo tudo, né? Você tá fazendo a metade. Então,
a gente tem bastante sobra aqui. A gente vai medir o nosso total, né? Que tá dando 23,75, né? Então, a gente vai pegar 23,75 e diminuir do nosso 16,75. Tá dando 7 centímetros. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer sim aquele 1 centímetro de transferência que tem aqui, ó. Tá vendo? A gente vai tirar na lateral. Então, a gente vai, naquela minha medida, a gente vem aqui e põe 1 centímetro. Porque a gente vai mover a nossa lateral pra tirar esse 1 centímetro de transferência. Mesmo assim, eu fiquei com 6. Então, agora eu tenho que distribuir. Como eu tenho 6, 1 centímetro, a gente vai pôr aqui. Então, a gente vai ficar com 5. Aí, o que a gente pode fazer? A gente pode tirar ou aqui 1,5, né? E daí aqui mais meio, ou a gente pode fazer aqui de 5. Como eu vi que eu tô com sobrando e a cliente é curvilínea, eu vou fazer aqui com 5. Então, eu vou marcar 2,5 para cada lado da minha linha. Então, eu só vou passar a minha linha da pence mais visível aqui com uma canetinha para vocês conseguirem ver. Ó, tá aqui o que eu já tracei com lápis. Então, eu venho aqui e vou medir 2,5 e 2,5. Aí, como eu disse pra vocês... Nossa, eu medi errado. Não pode. Parece tanto. Meu olho régua está dizendo que tá muito. Sim, tá muito. Aí, eu não sei, carrega... Acho que eu pus errado. Ó, 2,5 e 2,5. Tá, agora que eu tô no lugar certo. É uma pence bem grande aqui. Eu tenho que vir com ela até a linha da cava, pra ela ficar bem assentadinha. Então, eu vou com ela até lá, aqui dos dois lados. Aí, eu vou traçar a minha linha da lateral com 1 centímetro pra dentro, como eu já tinha medido. Então, essas medidas aqui... De cada altura, a gente tem que somar frente e costas, né? Pra ver quanto que tá dando. Aí, você pode somar frente e costas e multiplicar por 2 pra ver se dá a tua circunferência total, né? E essa conferência aqui pode ser chato, parecer que é bobagem, né? Ai, será que eu preciso disso? O que ela tem de vantagem? Você conferindo aqui na modelagem, você vai cortar a peça certa, montar a peça certa e não descobrir ajuste na hora da cliente. Porque você já tirou a medida dela, você já sabe a medida. Essa conferência a mais garante que você não faça por engano maior, menor, enfim. Fique assentado certinho. Então, aqui, o que eu preciso agora fazer? Lembram que as costas da minha cliente aqui é 19. Então, as minhas costas tá medido com 19 aqui, a minha linha das costas. Só que a frente, ela tem o ombro giradinho e eu fiz com 1,5 centímetro pra dentro, que é a marquinha que tem aqui, ó, da minha alça da frente. Minha alça da frente tá aqui, ó, nessa medidinha aqui. Então, pelo que eu medi, ela tinha 8,5. Então, eu vou pegar aqui... E eu vou medir 8,5 na parte das costas. E eu vou ter essa medida aqui, ó, certinha. Então, as alças vão bater e vai assentar na cliente, porque ela continua tendo essa medida de costas aqui. E na frente ela tem menor porque o ombro é girado, né? Então, isso aqui, quando vestir, vai assentar perfeito. E... Aqui na nuca, normalmente, eu abaixo 2 centímetros, porque a gente não faz algo tão justo, né? Pegando na cliente e tal. Aí, eu venho com essa régua aqui. E eu faço ela suave assim, ó.
ligo a lateral da minha alça com o meio das costas, ó. Então, aqui vai ser o meio costas e aqui a lateral costas. Aí, a gente já marca aqui o fio do tecido, né? Sempre eu coloco a régua na perpendicular aqui da minha altura e traço a minha flechinha. Então, se eu cortar seguindo a flechinha, eu vou estar alinhando o meu molde com o fio reto do meu tecido. E se for um tecido estruturado com cavalinha e tudo mais, eu consigo que tenha firmeza e fique aquela costura maravilhosamente alinhada, perfeita, assentada. E agora, né, que eu fiz tudo isso, né, a gente sempre dá uma conferidinha nas laterais, se elas vão bater aqui, ó, né, eu venho aqui, dou uma dobradinha, como eu já medi, a gente já sabe que a minha modelagem vai dar boa, ó. Aí aqui eu tenho que fechar a pence certo, né, pra ela ficar da mesma altura, ó. Aqui tá com a minha correçãozinha já, vai dar bem certinho. Aí, quando eu tô com essa modelagem feita, o que que eu tenho? Eu tenho a base da minha modelagem pronta, certinho na cliente, corrigida, conferida, né? Depois de medir todas as alturas, conferir aqui, ó. Quando a gente faz a medida de um busto maior, às vezes a gente tem que deixar as costas menores, a gente tem que conferir se a gente tá com a circunferência certa, né? Eu não vou fazer todas uma por uma, é igual eu fiz a da cintura. E a gente vai poder, a partir dessa modelagem, interpretar para o modelo que a gente desejar. Se a cliente deseja um top coração, né? A gente daí teria que transferir essa pence para essa linha aqui, né? Com a mesma medida. A gente pode cortar isso em Tulle Illusion, como tá aqui, é exatamente a modelagem do Tulle Illusion, frente e costas. A gente pode interpretar para o desenho, para o modelo que a gente desenhar ou que a cliente escolher. Então, quando você faz a modelagem sob medida perfeitinha, né? Se eu guardar isso com a retilhar dessa cliente, qualquer modelo que eu deseje criar para ela, eu posso interpretar a partir dessa base. Então, quando a gente faz uma base bem feita, né? Até sua, né? Eu tenho da minha base bem certinha. Quando eu quero fazer uma roupa é muito rápido. Eu só pego a minha base e interpreto. Só que cada cliente tem muita particularidade, assim. Tem alguns tamanhos que são mais frequentes, alturas mais frequentes. Mas quando tem, igual essa técnica aqui, ensinada nessa aula, foi fazendo o efeito push-up. Então, eu peguei a altura de busto da cliente, eu posicionei o peito no lugar certo. Eu fiz várias coisas, então é legal guardar essa modelagem, né? Porque se é uma cliente recorrente, a gente consegue aproveitar. Enfim, né? Então, o que eu quis mostrar nessa aula? Que é possível, a partir de uma modelagem da frente, apenas transferir, passar as linhas para as costas, né? E já fazer de uma maneira muito rápida a parte das costas. O que eu não fiz aqui foi passar a caneta na nossa pence do meio das costas. Aqui, ó. Também indo até a linha da cava, a gente pega aquele 1 centímetro da cintura e faz essa aqui, ó. Essa pence. Então, isso aqui vai ficar super acinturado com essa pence grande, com essa pencezinha. Aqui também tá inclinado, tem uma pence escondida, né? Então, isso aqui vai assentar muito bem no corpo, vai ficar belíssimo. E saber fazer tudo isso é o que faz a roupa vestir bem, assentar bem, é você saber distribuir as pences, saber o que você tá fazendo, saber o efeito que cada coisa tem. E isso aqui é conhecimento, mas depois que a gente aprende a pescar, né, você pode pescar todo dia. Então, digo que conhecimento é libertador e nos torna independentes e também capazes de construir coisas lindas. Então, se você é nova aqui no canal, já se inscreve para sempre receber novidades e também ativa o sininho para você receber notificações dos novos vídeos que eu tô postando aqui semanalmente. Também me deixa comentários do que você tá achando das aulas, né? Eu gosto de saber o feedback de vocês, sugestões de aulas, para eu preparar um conteúdo que ajude você.